No programa de hoje, vamos conversar com o senador pela Rede do Espírito Santo, Fabiano Contarato. Ele que também é professor de Direito e delegado de Polícia Civil. Conosco vai falar a respeito da importância, da necessidade da vacina e o que é que o Senado e os senadores podem fazer em relação à urgência da vacina, como também vamos falar a respeito de projeto de lei importante e sua autoria que fará com que o motorista bêbado possa ser o responsável financeiro pelos danos causados em acidentes, né? Tudo isso e muito mais, além de uma análise de conjuntura política, o momento que o Brasil está vivendo. Senador Fabiano Contarato, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Agradeço a oportunidade para estar aqui contribuindo com vocês. Igualmente, senador, agradeço pela presença, pela gentileza, e eu gostaria de lhe fazer a primeira pergunta. O que é que os senadores podem fazer, né, o próprio Senado, a casa tão importante da República, pode fazer para que nós tenhamos a máxima urgência nas vacinas? Bom, na verdade, esse é uma obrigação do Senado Federal de dar uma resposta à população brasileira de forma mais urgente. O que a população está precisando nesse momento, Robson, não é de armas, é de vacina. E, infelizmente, nós temos visto que, para a política armamentista, o governo federal tem uma postura extremamente eficiente, vamos dizer assim, né? Ele alterou o Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826, para autorizar que o cidadão possa ter em casa 6 armas e pode andar na rua com até 2. Então, essa não é a prioridade no momento de pandemia. Então, o Senado, eu já estive com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, me reuni também com alguns governadores e o presidente do Senado, para que o Senado cobre do Executivo medidas eficientes e urgentes para vacinar toda a população. Nós não podemos ter um comportamento negacionista e que nós vivemos num momento delicado no Brasil, e aí eu quero que a população tenha ciência disso. E isso não é um discurso porque eu sou do partido A ou do partido B, porque contra fatos não há argumentos. Nós temos aí um chefe do executivo que não atende às recomendações da Organização Mundial da Saúde. E ainda prejudica o que os outros governadores e prefeitos no Brasil inteiro estão fazendo desesperadamente para frear o problema. A impressão que a gente tem é que alguém está cavando um poço. Dá uma pá, tira areia, ele vai botar essa areia de volta, porque é incrível, senador, e aí eu gostaria de saber, o que é que o senhor, como senador, ou o Senado pode fazer, porque uma pessoa como essa não pode passar sem ser responsabilizado, porque isso é um crime, né? Todo mundo sabe que tem que usar máscara, o presidente da República fica questionando o uso de máscara. Todo mundo sabe que não deve aglomerar, o próprio presidente da República aglomera e diz que não há problema. Todo mundo sabe da importância da vacina, antes ele negava, agora diz que é importante. Aí publica, como publicou agora, umas mentiras horrorosas, dizendo que mandou bilhões para cada estado para combater o Covid, quando na verdade é uma mentira, mas uma mentira muito, muito, muito estúpida, muito escancarada, né? E o que mais me deixa nessa situação, achando tudo isso incrível, senador, é que nada, absolutamente nada acontece com o presidente da República e fica provocando esse tumulto todo. É necessário, sim, provocar um comportamento das instituições que compõem o Estado. Eu, particularmente, como senador, eu já denunciei o próprio presidente por crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional, porque o Código Penal ele é claro que o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E aí o legislador vai mais e diz, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Né? Então, você vem ainda no Código Penal, no artigo 13, ele fala, a omissão é penalmente irrelevante quando o agente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Ora, a saúde pública é um direito humano essencial, é um direito constitucional expresso no artigo 6º da Constituição. E o artigo 192 da Constituição fala, a saúde pública é direito de todos e dever do Estado.
Então, ele está praticando crime tanto por ação como por inação, devendo ser responsabilizado. Não só ele, como o ministro da Saúde também. Então, essa denúncia foi feita no âmbito internacional, mas também foi feita junto ao Procurador-Geral da República. Agora, a minha parte, enquanto senador, isso eu tenho feito com minha consciência tranquila, como eu assinei vários pedidos de impeachment do presidente por crime de responsabilidade, por ato de improbidade administrativa, porque é lamentável um chefe do executivo que ataca a Ordem dos Advogados do Brasil, que ataca as instituições, que ataca os meios de comunicação social, que participa de movimentos antidemocráticos, que participa de movimentos incentivando o fechamento do Congresso Nacional, que ataca o Poder Judiciário com proposição para fechar ou atacar ministros do Supremo, e que não dê nada. Nós não podemos fazer. Defender ditadura, que nega a ditadura e ovaciona torturador. Eu costumo falar que defender ditadura estando numa democracia é fácil. Difícil é você defender democracia estando numa ditadura. Então, praticamente impossível. É impossível. Então, nós temos um problema que afeta um direito humano essencial, que é direito à vida, à saúde, que é a Organização Mundial da Saúde, que é o direito à vacina, e o acesso a uma saúde pública de qualidade. Agora nós estamos vendo, eu queria ver esses neoliberalistas que falam em Estado mínimo, agora todo mundo está vendo o valor que tem o Sistema Único de Saúde. Porque Estado mínimo é o menor número de policiais, de bombeiros, de técnicos de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, de agentes que estão ali dando efetividade no direito de cidadania, porque todos nós temos esses direitos assegurados pela Constituição Federal. Agora, é necessário que o Senado da República e a Câmara dos Deputados tenham a altivez necessária para tomar as medidas que o caso requer. Né? Então, o que eu estou falando aqui não é discurso de um senador de um partido, porque eu sou da Rede de Sustentabilidade. Eu terminei agora meu mandato como presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, e o que está sendo feito na área ambiental é um ecocídio, é um crime contra a humanidade também. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele criminaliza ONGs, ele prolifera agrotóxico, está dizimando a população indígena, os povos originários, a comunidade quilombola, e nós estamos aqui assistindo isso de forma passiva? Não, é necessário que o Senado tenha a sobriedade, a serenidade, a hombridade de ser guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Sem dúvida. Agora, senador, eu gostaria de saber se é possível o povo brasileiro ter algum tipo de esperança, seja no impeachment, ou seja em alguma punição mais severa, ao presidente da República por tudo que ele tem feito, inclusive desviando o foco da ação, mais uma vez, dizendo, porque a economia vai quebrar, e sendo contra o lockdown também, que é outra recomendação da ciência para evitar mais mortes, nós já ultrapassamos um número absurdo de mortes, mas ainda continuo dizendo que é contra o lockdown, tem que salvar a economia, quando, na verdade, a grande briga deve ser pela vacina. Assim como no começo da pandemia, a luta, o papel do presidente da República era para ter assegurado no relacionamento com os outros países a testagem em massa da população, que até hoje não aconteceu, o mercado privado está ganhando dinheiro com isso, né? Aí, na verdade, não se faz a política pública de saúde. E agora, sendo contra o lockdown, dizendo que é para salvar e gerar polêmica para salvar a economia. Ora, se tiver vacina, a economia funciona porque não vai precisar de lockdown. Então, assim, eu queria saber se há alguma esperança que o senador tenha alguma punição mais severa, mais firme, porque o que foi ventilado aos 4 cantos do país por toda a imprensa nacional e internacional é que, como ele conseguiu indicar o Procurador-Geral da República que ele quis, fora da lista, conseguiu fazer o presidente da Câmara e o presidente do Senado com um pouco menos de influência, mas com o apoio dele. Então, numa situação como essa, é possível, de fato, acreditar que as instituições vão responder à altura? Eu acredito que sim. O que me motiva é essa certeza de que nós podemos modificar isso como guardiões da democracia. É necessário que nós estejamos sempre vigilantes a isso e cobremos. Você falou do Procurador-Geral da República. Eu, em 2 meses de mandato, eu nunca tinha sido político, esse é meu primeiro mandato, em 2 meses eu apresentei uma PEC para que
de todos os ministérios públicos, o único que não é agraciado pela escolha pela lista tríplice é o Procurador-Geral da República, que é justamente quem tem o poder de processar o presidente da República. Então, eu apresentei uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para que o Procurador-Geral da República seja escolhido pela lista tríplice. Ora, entre os seus integrantes da ativa ou não da ativa, escolhe-se 3 e o presidente escolhe um desses 3. Agora, nós não podemos. Então, veja, o que eu posso fazer de forma tanto... É porque é necessário que os políticos também tenham uma postura, e eu faço uma crítica a nós, políticos, uma meia-culpa também, porque não basta você ser reativo. Você tem que, além de ser reativo, ser proativo. Eu tenho que reagir, mas eu também tenho que ter um comportamento de ação para coibir qualquer forma. Perfeitamente. Então, o Procurador-Geral da República já instaurou um inquérito para apurar crime com relação à vacinação. Nós temos aí um comportamento negacionista desse governo, né? Eu mesmo falei isso com o ministro da Saúde. Você tinha lá um Trade COVID, tratamento de Covid, que era um site do Ministério da Saúde, que se você botasse os sintomas do Covid, ele te direcionava para você fazer o uso de ivermectina e cloroquina. Então, quer dizer, essas pessoas têm que ser responsabilizadas, porque é o mesmo governo que nega a ciência, nega a vacina, mas ele difunde a utilização pela população de medicamentos sem nenhuma comprovação científica. Senador, e hoje, para o senhor ter ideia, no Rio Grande do Norte, capital em Natal, nós temos 90% das pessoas internadas em leito de UTI por causa do Covid, 90% dessas pessoas faziam o uso preventivo da ivermectina, e essa receita criada e propagada pelo presidente Bolsonaro. É lamentável, mas para isso que o Congresso, e isso me motiva te respondendo, eu tenho fé, eu tenho confiança, nós temos que ter coragem para agir, reagir e ser proativo na defesa do Estado Democrático e, principalmente, do principal bem jurídico que está sendo violado. Se você me perguntar, como professor de Direito, por que o abre alas do Código Penal começa com homicídio? Porque o principal bem jurídico que tem que ser protegido é a vida humana. É a vida. Então, e ela está sendo violada tanto por um comportamento, uma ação criminosa, como também por uma inação do próprio governo federal. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas, porque o Código Penal diz, no artigo 29, quem de qualquer forma concorre para o crime incide as mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. Então, o que eu posso falar é que podem contar comigo como um vigilante, como um guardião da Constituição Federal para responsabilização, tanto no aspecto civil, administrativo e criminal, de quem de qualquer forma concorrer por a prática desses crimes. Senador, e nós observamos um discurso, inclusive, de vários partidos que se opõem ao presidente Jair Bolsonaro, que hoje já reconhecem que ele tem representado, lamentavelmente, uma força política grande, forte no Brasil, e que, para isso, ele precisa ter um contraponto a essa força. Fala-se na união dos setores, desde centro-direita, um pouco mais à direita, a centro-esquerda, à esquerda, de união de todos os setores, né? Mas até agora não se conseguiu nada de muito firme, de muito forte, muito concreto para se opor a isso. Há uma divisão ainda grande nesses outros setores, quando não o do Centrão, por exemplo, em grande parte já foi cooptado pelo Jair Bolsonaro, que condenava o Centrão, ele e todo o seu governo. E eu gostaria de saber, no seu entendimento, senador, por onde passa, qual seria o caminho, né, qual seria a pauta que unificaria esses discursos para que esses grupos contra o atual presidente pudessem se organizar nesse sentido? Obrigado, Robson, por fazer essa pergunta, porque eu vejo assim que isso tudo passa por esses partidos, e principalmente os cabeças desses partidos, terem mais humildade e não vaidade, e entender que nós temos que construir um projeto não de partido, mas um projeto de país. Qual o Brasil que nós queremos para a nossa população e para as futuras gerações? Eu acho que isso é impessoal, isso é apartidário, é isso que deveria fazer parte de unir todos
esses partidos progressistas, centro-esquerda, centro-direita, mas que se unissem em prol da construção de um projeto de país. O que é mais urgente hoje na pandemia? Eu não tenho dúvida, é vacina e o abono emergencial. Mas o governo federal, por que ele não fez o auxílio emergencial? Ele poderia ter feito isso por medida provisória, como ele fez um aporte de 1,3 trilhão de reais para os bancos. Olha, qual a contrapartida que os bancos estão dando para a população? Nós temos 60 milhões de brasileiros e brasileiras que estão em situação de pobreza, extrema pobreza. Nós temos mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, mais de 30 milhões de subutilizados. Nós temos precarização das relações trabalhistas, uberização dos trabalhos. Nós viemos de uma reforma da CLT em 2017 com o discurso de que ia alavancar a economia, gerar emprego e renda, e que foi uma mentira. E hoje a mentira está aí nua, né? Completamente nua. Completamente. Foi ali que se estabeleceu a terceirização da atividade fim, estabeleceu o trabalho intermitente, quando o salário tem uma dignidade muito maior, é familiar. Foi ali que se estabeleceu que mulheres grávidas e lactantes pudessem trabalhar em ambiente insalubre, que se não fosse o Supremo declarar a inconstitucionalidade, estava valendo. Aí depois vem em 2019, com o mesmo discurso, vamos fazer a reforma da Previdência. Mais uma vez, quem paga é você, trabalhador, é quem ganha um salário mínimo. Por quê? Porque você falar para esse trabalhador de carteira assinada, eu peguei estudos federais, e eu tenho estudos que falam que em um ano o trabalhador não fica com a carteira assinada por um ano, ele fica de 5 a 7 meses. Então, a probabilidade dele alcançar 40 anos de contribuição é uma missão impossível. É impossível. Vai ser impossível ele aposentar. E, mais uma vez, quem é solidário nessa dívida social é a população. Quando quem deveria estar pagando isso são os grandes empresários. Eu te pergunto, está lá no artigo 193 da Constituição Federal que a União tem que instituir o imposto sobre grandes fortunas. Nosso vizinho aqui, a Argentina, já instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Os Estados Unidos, que é o império do capitalismo mundial, cobra imposto sobre as grandes fortunas, e o Brasil não cobra. E tantos, entre aspas, liberais aqui, que é só na economia, não nos costumes, muitos liberais aqui querem ser igual aos Estados Unidos, querem cobrar que as coisas sejam como nos Estados Unidos, mas não aceitam esse tipo de coisa, né, senador? Infelizmente, essa é a realidade. O discurso é um, a prática é outro. E, senador, conversando com alguns amigos ambientalistas, um deles, o Rodrigo Collier, por exemplo, está nesse momento na Austrália, e você vê brasileiros espalhados pelo mundo todo preocupados com a situação do país. E ele, como ambientalista, falava, será que, de repente, a causa ambiental, pela extrema gravidade, pelo que tem acontecido na Amazônia e o comportamento do presidente nesse sentido, não poderia ser um ponto a unir, a unificar todas essas forças, quem sabe com a ajuda internacional, tudo isso, para dar um freio, dar um basta, porque os nossos impactos também nessa área ambiental são avassaladores, e todos eles, como é o caso da forma como está se lidando com a pandemia, não atingem só o Brasil, não, mas eles impactam no mundo inteiro. Eu não tenho dúvida. Nós temos uma garantia constitucional no artigo 225 que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é um direito humano essencial e é um direito constitucional, que está sendo vilipendiado no Brasil. Como eu falei para vocês, enquanto fui presidente da Comissão do Meio Ambiente. A China teve aqui no Brasil, um dos principais clientes do Brasil, ela falou, nós acreditamos numa economia verde. Ou seja, ela deu o recado. Olha, não adianta você autorizar 503 agrotóxicos, como o Brasil fez com esse governo, apenas em 2019, autorizou 503 agrotóxicos que eu tenho estudos do Sistema Único de Saúde, que provocam má formação da vida humana intraútero, proliferação de câncer, morte. Então, a China, a União Europeia e Reino Unido estão tirando produtos brasileiros das prateleiras. Não adianta o Brasil. As pessoas de bem do agronegócio estão preocupadas. Por quê? Porque ela sabe que não adianta ela produzir se ela não tem para quem vender. Essa é a relação do mercado. Agora, é preciso, sim, caminharmos de mãos dadas, alavancando a economia, gerando emprego e renda de forma sustentável,
equilibrada com economia verde. Nós conseguimos aprovar, e eu fui o relator do projeto de lei para o pagamento do serviço ambiental. Isso é uma realidade que vai ajudar muito o país, vai ajudar o agricultor familiar, vai ajudar quem efetivamente está preservando, é essa a finalidade. Agora, eu fico triste, porque enquanto eu era presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, eu fui destinatário de uma informação catastrófica na COP25, em Madrid, porque pela primeira vez foi reconhecido no documento legislativo o desmonte na área ambiental. E eu que fui lá como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Então, é necessário. O mundo está preocupado. Você sabia? E isso eu queria muito que as pessoas prestassem atenção, se alguém quem estiver nos assistindo. Um dia da Amazônica, da floresta amazônica, ela produz 25 bilhões de toneladas de chuva, que vai fazer chover no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, nos mares. Para fazer o que a Amazônia faz em um dia, seria necessário 150 Itaipus. E para construir 150 Itaipus, nós levaríamos 150 anos. Então, nós temos uma indústria de altíssima tecnologia com custo zero. Natural. A floresta em pé, ela que vai manter todos os biomas. E o que está acontecendo no Pantanal já era uma tragédia anunciada. É o desmatamento na floresta amazônica que está interferindo no clima, mas esse governo nega, inclusive, que o comportamento do homem altera a ação climática. Então, é necessário que nós tenhamos essa convicção, façamos essa meia-culpa, tanto a Câmara dos Deputados, os senadores, e nos unimos com um propósito, deixando a vaidade de lado. Ah, não, porque eu quero ser candidato, o outro quer ser candidato, todo mundo quer ser. Ao final, quem vai perder com isso vai ser novamente a população. Eu não tenho dúvida disso. Sem dúvida, senador. Sempre o Estado brasileiro criminaliza a pobreza. Eu fui utilizado pelo Estado como delegado de polícia por 27 anos para agir de forma contundente contra pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Quando o crime que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por políticos. Eu não quero fazer apologia ao crime, mas um furto praticado aí em Natal, em Rio Grande do Norte, lá, em Pernambuco ou aqui no Espírito Santo, você tem uma vítima determinada. Agora, quando um governo, quando um político desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um governo desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. E isso tem que ser dito dioturnamente. Platão já falava que a sabedoria está na repetição. Nós temos que estar falando isso dioturnamente para quem sabe. A população acorde. Acorde porque, às vezes, eu acho que nós estamos passando um momento de letargia ou de uma psicopatia de multidão em que as pessoas estão tendo um comportamento que beira a época medieval, retrógrado, fundamentalista, preconceituoso, sexista, misógino, homofóbico, racista. Mas é necessário que nós tenhamos a convicção Anticivilizatório, né, senador? Anticivilizatório, não tem dúvida. É o que a gente tem observado. Senador, e já, assim, próximo de finalizar, mais uma pergunta que lhe faço, né? Diante de todo esse contexto, qual é a análise dessa conjuntura política que o senhor faz hoje em relação a esse momento que o Brasil vive? Você ainda tem aí essa situação do presidente Bolsonaro que se comporta dessa forma, e os governadores e prefeitos, a população precisando de um socorro, e aquele que deveria estar ajudando, infelizmente, colabora de maneira contrária. Eu entendo que sim, que o Senado da República, os governadores e os prefeitos estão dando assim, uma demonstração fantástica de como enfrentar uma pandemia, e eles estão literalmente solitários nisso quando você tem um comportamento negativo parte do governo federal e que vai contra a ciência, né? Você vê, o Instituto Butantan já tinha oferecido a vacina por 3 vezes ao Ministério da Saúde. E foi recusado. Nós tivemos aí a AstraZeneca, nós tivemos várias. O mundo está vacinando e nós estamos aqui morrendo como um laboratório e deixando o vírus. Eu perdi uma cunhada de 44 anos que estava na linha de frente do Covid. Ela não tinha doença de nada, absolutamente nada. Então, quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale a vida de um pai, de uma filha, de um irmão, de um avô, de uma tia, de um sogro, de uma sogra? Quanto que vale essas vidas? A digital desse governo e desse ministro estão nessas mortes. E isso tem que ser dito.
Então, é necessário que o Senado tenha essa hombridade de cobrar. Eu vejo o senador Rodrigo Pacheco uma pessoa extremamente centrada, equilibrada, eu tenho um ótimo relacionamento com ele, ele não vai ser subserviente, garanto com o comportamento, ele já deixou claro, e ele hoje, salvo engano, está se reunindo com o presidente, que o que é emergente no Brasil é auxílio emergencial e vacina, e isso tem que ser feito o mais rápido possível. O Brasil tem logística suficiente para estar vacinando. Vacinar rápido, Vacinar rápido a população. E nós estamos com qual o percentual da população que está sendo vacinada? Cada dia que passa é o maior número. Eu não posso achar razoável 1.589 pessoas que morreram. Esse é um número que está assim... Num dia, né? Em um dia. Num dia. Quer dizer, quando a gente ouvia falar, na Itália morreram 400 pessoas num dia, todo mundo ficava estarrecido. No Brasil, nós estamos passando de 1.000, todos os dias, é mais de 1.000 pessoas. E nós não podemos achar isso normal. Nós não podemos falar que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos. Se a gente perder essa capacidade de indignação, eu não posso ser senador da República. Nós não podemos. E não só como senador, e aí eu faço um apelo a toda a população, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar a sociedade. E qual a sociedade que você quer para a sua família, para o seu filho, para a sua sociedade? É uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, uma sociedade inclusiva, e não uma sociedade que segrega, exclusiva e que banaliza a vida humana. Senador, e para finalizar, como fazer, né? Por exemplo, numa situação como essa, que para o povo realmente se manifestar, cobrar, protestar, né, nada fala mais alto do que a presença do povo na rua. E tem muita gente com esse nó entalado na garganta, né, que está se privando de ir à rua por uma questão de responsabilidade. As pessoas que são contrárias à postura genocida desse governo. E como é que se pode resolver essa charada? Porque se a solução por isso passa pela vacina, a depender do que a gente está vendo, a vacina não vai sair no tempo que se espera. E estão aprovando a autonomia do Banco Central, ele está aumentando as suas redes de poder e fazendo o que quer, porque o povo não está indo na rua. Então, como é que a gente sai, senador, dessa sinuca de bico, não é? Eu acho que tem várias formas criativas, formas pacíficas. Eu sou muito a favor de você ter a diferença de ideias. Você pode ser contrário às minhas ideias, mas que fique no respeito, né? Que é diferente de intimidação. Eu confesso que, infelizmente, eu tenho recebido muitos ataques de pessoas filiadas ou adeptas ao atual presidente, ataques à minha pessoa, à minha honra, até mesmo ameaça de morte, por estar defendendo a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal. Porque o princípio, eu aprendi isso no banco da faculdade, o princípio que rege a administração pública, um deles é a impessoalidade. Eu não cito nem o nome do presidente, porque é o presidente da República, é o Estado brasileiro. Então, as pessoas têm como fazer isso de forma pacífica, mas cobrando. Vamos discutir mais isso, que seja pelas redes sociais, mas não precisa ser uma cultura de ódio, uma cultura criminosa. Nós não podemos usar as mesmas armas. Nós temos que usar a arma do diálogo, a arma da fundamentação teórica. O que eu falei aqui são fatos que, contra fatos, não têm argumentos. Porque se me perguntar, eu vou falar, acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, autorizou 503 agrotóxicos. Tá? Eu saí do Senado e fui visitar os Guaranis Kaiowás, antes da pandemia, lá no Mato Grosso do Sul. Olha o que está sendo feito com a população indígena, eles estão dizimando a população indígena. Nós temos uma dívida histórica com os negros. Eu não posso achar razoável isso. Eu fui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 24 deputados, nenhuma mulher. Ora, nós temos mais de 52% da população de mulheres. Eu estive em Salvador, mais de 80% da população de Salvador é de negros e pardos. Nunca elegeu um negro. Olha, eu não posso achar isso razoável. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo no Senado. Mais uma vez, estamos nós aqui, homens, brancos, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Se você me perguntasse qual é o meu objetivo enquanto senador, eu morreria para falar isso para você. Eu seria capaz de doar minha vida para reduzir o abismo existente entre os milhões de riquezas na mão de tão poucos.
Eu acabei de protocolar um projeto que foi inspirado no padre Júlio Lancelotti, para impedir a arquitetura hostil. Hostil. Fantástica a atitude do padre Júlio Lancelotti, né, de retirar aquelas pedras debaixo dos viadutos, que era a última coisa que restava aqueles seres humanos em condições humilhantes e degradáveis. Então, não adianta você esconder a pobreza, né, a marginalização dessas pessoas que estão sendo impostas pela condição do país, né, fazendo esse tipo de coisa, né, que é maldosa, né? Por isso que o nome não é mais nem morador de rua, é pessoas em situação de rua. Em situação de rua. Né? Porque a moradia é um direito humano de todos, é um direito constitucional. Porque o próprio artigo 3 que diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Já admirava, acompanhava o seu trabalho, e passei a me sentir mais entusiasmado ainda por ver uma pessoa como o senhor no Senado, no nosso Senado da República, né? E muito obrigado realmente pela sua participação, pela sua exposição, e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, que Deus te abençoe, um abraço a todas as pessoas que nos acompanham.